E aí pessoal, tudo jóia? Vou fazer esse vídeo aqui para explicar para vocês como resolver a questão pão a metro. E aí nessa explicação eu vou mostrar como é que a gente resolve utilizando busca sequencial, para a gente relembrar já alguns conceitos, discutir a complexidade das soluções. E depois como é que a gente resolve usando busca binária, que é o maior objetivo aqui do problema, é a gente conseguir aplicar a lógica da busca binária para resolver esse problema que é um problema de otimização. Ou seja, a gente quer otimizar algum aspecto aqui no problema, a gente tem que entender primeiro que aspecto é esse, e depois a gente pode aplicar a busca binária para poder caminhar mais rápido no espaço de solução e encontrar a solução ótima. Então esse problema, eu tenho um texto aqui bem grande, eu não vou ler todo, vocês já devem ter lido aí, ou quem não leu ainda, eu aconselho ler, mas eu vou resumir aqui o problema para a gente entender aqui com base nos casos de teste. Então, nesse problema, chamado pão a metro, a gente tem um conjunto de entradas e primeiro a gente recebe uma quantidade de pessoas. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem 10 pessoas e depois a gente recebe uma quantidade de sanduíches. Então, a gente tem 10 pessoas e tem 4 sanduíches e cada sanduíche tem um tamanho diferente. O objetivo do problema é que você defina um tamanho de sanduíche ideal para que eu possa dividir esses 4 sanduíches aqui, já considerando um exemplo, de modo a alimentar as 10 pessoas e que todas as 10 pessoas, cada um receba um tamanho idêntico, igual. Então a gente quer dividir de forma justa, mas a gente quer maximizar o tamanho do sanduíche. É aí que entra o problema de otimização. A restrição que a gente tem é que o tamanho de cada sanduíche tem que ser o mesmo. A gente também não pode remendar sanduíche, ou seja, eu não posso pegar um pedaço do primeiro sanduíche e remendar com um pedaço do segundo sanduíche para formar um outro sanduíche remendado. Se eu pudesse fazer remendo de sanduíche, a solução do problema seria bem simples. Era simplesmente somar todos os tamanhos dos sanduíches e dividir pela quantidade de pessoas. Aí a gente teria a resposta. Mas como a gente não pode remendar sanduíches, aí a solução fica um pouquinho mais complicada. Mas voltando aqui para o exemplo, a gente tem 10 pessoas e a gente tem 4 sanduíches e em seguida é dado como entrada os tamanhos de cada sanduíche. Então a gente tem aqui 4 sanduíches e os tamanhos são 120, 89, 230 e 177. Certo? Eu tenho 4 sanduíches ali bem grandes e eu quero saber como é que eu vou dividi-los para oferecer um tamanho igual a todas as 10 pessoas e que esse tamanho seja o maior possível. Beleza? Então a gente precisa caminhar pelo espaço de solução para encontrar essa solução ótima. E a primeira solução que eu vou discutir com vocês seria usando uma busca sequencial. Ou seja, a gente vai buscar uma solução de forma sequencial. Para a gente fazer isso, eu vou colocar um caso de teste mais simples aqui, vou anotando, e a gente pode ir analisando essa solução que seria aplicada de forma geral para qualquer um daqueles casos de teste que estão ali. Então considere, por exemplo, que a gente tem aqui um cenário com 3 pessoas e a gente tem 4 sanduíches. E os tamanhos são 10, vou colocar aqui 11, 12 e 30. Então a gente tem esses 4 sanduíches com esses 4 tamanhos e eu quero encontrar aqui qual é a divisão ótima para oferecer para essas 3 pessoas. Então a primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte: qual é o tamanho máximo de sanduíche que eu consigo oferecer para uma pessoa? Supondo que eu tivesse apenas uma pessoa, o tamanho máximo que eu conseguir oferecer, já que eu não posso remendar os sanduíches, seria 30. Então a gente tem um sanduíche de tamanho 30 aqui, que é o tamanho máximo que eu conseguiria oferecer a uma pessoa. E o tamanho mínimo a gente define aqui que é 1. Ou seja, eu poderia pegar cada um desses sanduíches aqui e quebrar em vários sanduíches pequenos de tamanho 1. Aqui eu teria 10 sanduíches, 11 sanduíches, 12 sanduíches e 30 sanduíches, se eu dividisse em sanduíches de tamanho 1. Então a gente tem aqui um espaço de busca, vou colocar aqui do lado, que vai de 1 a 30. Eu posso ter sanduíche de tamanho 1 e posso ter sanduíche de tamanho 30. E aí, dentro desse espaço de busca de 1 a 30, eu quero encontrar qual é a minha opção ótima. Naturalmente, se eu colocar tamanho 30, eu só vou ter um sanduíche, mas eu tenho que alimentar 3 pessoas. Então essa solução não é uma solução válida de acordo com as minhas restrições aqui do problema. Se eu colocar um sanduíche de tamanho 1, eu consigo alimentar as 3 pessoas, só que vai sobrar um bocado.
Então a gente vai ter um desperdício muito grande. Naturalmente, essa não é a solução ótima. A solução ótima vai estar aqui entre 1 e 30. Então, como é que seria uma abordagem usando busca sequencial? A gente vai testar cada uma das possibilidades, uma a uma, até encontrar aquela que nos dá a melhor resposta. Então, imagine que eu comece aqui minha busca pela solução e eu vou testar aqui considerando o sanduíche como tendo o tamanho 1. Para cada possibilidade que eu tiver, eu tenho que calcular a quantidade total de sanduíches que eu tenho se eu dividir todos com tamanho 1. Então, nesse caso, eu teria 10 sanduíches, mais 11, mais 12, mais 30. Então, a gente teria aí um total de 63 sanduíches. Beleza? Obviamente, isso aqui é mais do que a quantidade de pessoas que eu tenho. Então, eu consigo alimentar as 3 pessoas, mas vai sobrar aí 60 sanduíches no total. Então, isso aqui é uma solução que ainda não é ótima. E aí, para a gente ir procurando a solução ótima usando busca sequencial, você vai aumentando gradativamente o tamanho do sanduíche. Então, se eu definir agora o sanduíche de tamanho 2, a gente teria 10 sobre 2 sanduíches, mais 11 sobre 2, mais 12 sobre 2, mais 30 sobre 2. Isso aqui seria igual a 5, ou seja, do primeiro sanduíche eu ia transformar em 5, cada um de tamanho 2. O segundo também em 5, porque a gente faz uma divisão inteira, já que a gente não vai pegar resto de sanduíche, sobra para poder remendar com outro sanduíche. Aqui a gente teria 6 sanduíches. E aqui no último a gente teria 15 sanduíches no total. Então a gente fica com um total agora de 31 sanduíches. Beleza? Mais uma vez, 31 é suficiente para alimentar as 3 pessoas, mas também está sobrando um bocado de sanduíche. Aí está sobrando 28 sanduíches. Então a gente pode continuar buscando uma solução que seja melhor. Se eu for aqui para tamanho 3, eu já vou fazer a divisão direto aqui para a gente adiantar um pouco. Nós teríamos 3 sanduíches aqui no primeiro pão, 3 no segundo, 4 no terceiro e 10 aqui no último. Então a gente teria agora 20 sanduíches. Ou seja, a gente está aqui diminuindo a quantidade de sanduíches, mas aumentando o seu tamanho e chegando mais perto aqui da quantidade de pessoas alvo, que é 3 pessoas. E aí a gente continua aqui esse procedimento, certo? Eu não vou fazer para todos, para não ficar aqui muito demorado. Já para adiantar um pouquinho, vamos chegar aqui numa situação que eu defino que o tamanho do sanduíche é 10. Então, se o tamanho do sanduíche for 10, a gente teria um sanduíche, no primeiro, que ele tem tamanho exatamente igual a 10. A gente teria um aqui no segundo, já que ele tem tamanho 11, eu pegaria um de tamanho 10 e descartaria o resto. Teria um no terceiro. E o último ali, que tem tamanho 30, daria para gerar 3 sanduíches. Então a gente tem em total aqui 6. Ou seja, estou chegando já perto aí, já consegui um sanduíche de tamanho razoável. E estou chegando perto da quantidade de pessoas. Se eu considerar tamanho 11, a gente teria 0 sanduíche no primeiro, porque ele tem tamanho 10, então não daria para fazer nenhum, já que eu considero tamanho 11 agora. 1 no segundo, 1 no terceiro e 2 no quarto. E aí eu teria um total de 4 sanduíches. Ó, a gente está chegando já perto aqui da solução, já que estamos perto da quantidade de pessoas, que é 3 pessoas. Se eu vier para 12 aqui, a gente teria nenhum sanduíche no primeiro, nenhum sanduíche no segundo, um sanduíche no terceiro e 2 no último. Ou seja, teríamos 3 sanduíches. Essa solução aqui está parecendo que é a ideal. Tamanho 12 e deu exatamente 3 sanduíches, que é a quantidade de pessoas que eu tenho para alimentar. Para a gente ter certeza que é a solução ideal, eu vou continuar ainda e fazer aqui, tentar aumentar mais uma vez o tamanho desse sanduíche. Então a gente, nesse caso, com o tamanho 13, teria 0 aqui no primeiro, 0 no segundo, 0 no terceiro e 2 no último. Ou seja, a gente só conseguiria fazer 2 sanduíches de tamanho 13. Se eu cheguei aqui no tamanho 13 e a quantidade de sanduíches passou a ser menor do que a quantidade de pessoas, quer dizer que a solução ótima é essa que apareceu aqui
logo anteriormente, ou seja, aquela que me deu aqui uma quantidade suficiente de pessoas, que foi com o tamanho 12. Então essa seria a minha resposta. A resposta aqui, para esse caso de teste, seria 12. É o melhor tamanho de sanduíche que eu consigo obter para alimentar as 3 pessoas, considerando aí que eu tenho 4 sanduíches de tamanho 10, 11, 12 e 30. Vamos olhar como é que seria o código disso agora. Eu vou começar a mostrar o código. A ideia é que eu mostre a vocês o código sequencial e eu vou deixar uma partezinha aí da solução binária para que vocês tentem resolver, para praticar. Então, começando o código aqui, vou escrever do zero aqui, certo? Então, se eu errar alguma coisa, a gente testa aqui na hora e depois corrige. Então, está sendo feito ao vivo aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é uma função, a gente vai modularizar aqui o problema. Eu vou criar uma função que receba como parâmetro um array de inteiro, contendo o tamanho de um conjunto de pães, e o tamanho desse array, a quantidade de... desculpa, vou repetir aqui. Eu vou fazer uma função que recebe como parâmetro um array de inteiros, que são os tamanhos dos pães, a quantidade de pães e o valor da divisão que eu vou fazer. Certo? Qual é o valor final que eu quero ter do sanduíche, que eu vou fazer a divisão dos meus pães, para poder fazer esse procedimento aqui que eu demonstrei nesse exemplo sequencial. Ou seja, eu vou receber esse array aqui, a quantidade que é 4, e qual é o tamanho que eu quero dividir. Se é 1, se é 2, 3, 10, 11, 12, 13 e assim por diante. E eu quero obter como resposta a quantidade aí total de sanduíches que eu tenho após fazer aquela divisão. Então vamos lá. A primeira coisa que eu faço aqui é criar essa função que retorna um inteiro, e eu vou chamar de qtd send, quantidade de sanduíches. E aí recebo como parâmetro um array de inteiro, chamado de sands, de sanduíches. E aí eu vou passar como parâmetro a quantidade de sanduíches, vou chamar de qs. E aí eu vou passar como parâmetro agora o tamanho que eu quero dividir esse conjunto de sanduíches e ver quantos eu vou obter no final depois de fazer as divisões. Então o procedimento aqui é de sair dividindo um por um pelo tamanho que eu chamei de size e me trazer de volta aí como retorno a quantidade total de sanduíches que eu obtenho após as divisões. Então eu declarei uma variável chamada count, que recebe 0 no início, a gente tem que zerar ela, e depois a gente faz um for aqui e recebe 0 e menor que qs, que é a quantidade de sanduíches no array, e mais. E aí em cada repetição a gente vai acumulando aqui no count sands na posição i dividido por size. E no final a gente retorna o valor de count. Beleza? Então essa função aqui, ela faz esse procedimento aqui, certo? Sai dividindo aqui todos os sanduíches pelo tamanho que eu quero testar, 1 no caso aqui que eu circulei, e me retorna aqui essa quantidade total de sanduíches que eu obtenho quando eu faço essa divisão de tamanho 1, nesse caso aqui que eu circulei. Então a gente dividiu aqui o problema, modularizou para poder facilitar a resolução, criando essa função. E aí vamos para a função main agora. Então na main a gente vai ter aqui primeiro as variáveis que vamos dizer a quantidade de pessoas, certo? Então eu vou ter aqui qtd pessoas, vou chamar aqui dessa forma para ficar fácil de a gente identificar. Eu vou ter aqui qtd sand, quantidade de sanduíches, e aí a gente vai ter também um array para os tamanhos dos sanduíches. Eu vou chamar aqui de sands. E aí eu vou olhar aqui no problema, vou declarar um array aqui de tamanho suficiente para qualquer caso de teste. Então, se ele me diz aqui que o K, que é a quantidade de sanduíche total, ele vai de 1 até 10.000, então eu vou colocar aqui tamanho 10.001, porque aí eu tenho certeza que qualquer caso de teste pode ser suportado por esse código. Se você quiser, você pode fazer alocação dinâmica também de memória, fica à vontade, mas aí eu vou colocar esse array grande aqui já, e qualquer caso de teste esse código vai dar conta.
Então a primeira coisa que eu faço aqui é ler da entrada as minhas informações. Então eu tenho que ler primeiro é a quantidade de pessoas, que é um valor inteiro aqui. Então eu vou ler aqui QTD pessoas. Lembrando de colocar aqui o i comercial, onde tem muita gente que está esquecendo de colocar, às vezes, e fica errando por causa disso. Vou ler agora a quantidade de sanduíches. E depois eu faço um for para ler o tamanho de cada sanduíche. Então, se eu tenho um QTD SAN de sanduíches, a gente faz um for aqui para repetir essa quantidade de vezes. E em cada repetição, a gente coloca aqui no vetor, recebe da entrada e coloca no vetor SANDES na posição i. Ou seja, eu li a quantidade de pessoas, li a quantidade de sanduíches e li o tamanho de cada sanduíche e coloquei aqui nesse vetor. Eu vou colocar o return 0 aqui no final. E aí vou começar a nossa análise. Sabendo que eu tenho as informações agora que eu preciso, ou seja, quantidade de pessoas, quantidade de sanduíches e o array com o tamanho de cada sanduíche, para usar uma abordagem de busca sequencial, a gente vai ter que testar, considerando tamanhos de divisão de 1 até o tamanho máximo que eu poderia ter, que vai ser o tamanho do maior sanduíche. Então, para poder fazer essa análise, eu tenho que também identificar qual é o tamanho do maior sanduíche. Para fazer isso, eu vou declarar uma outra variável aqui, vou chamar de maior sand, começa com 0. E aí, sempre que eu ler um sanduíche novo, eu vou verificar se esse que eu acabei de ler é o maior até o momento e vou ficar salvando nessa variável maior sand. Então, se sandes na posição i for maior do que maior sand, a gente atribui aqui maior sand, recebe sandes na posição i. E aí eu vou ficar guardando aqui, nesta variável maior sand, quem é o maior sanduíche. Aí eu já sei agora quais são os limites da minha busca. Eu vou de 1 até maior sand. E aí, para fazer a busca sequencial, a gente tem que fazer um for, criar uma repetição aqui, que eu vou testando de 1 até maior sand. E aí, vou começar aqui um forzinho, e recebe 1, que é o valor inicial que eu vou testar, e menor ou igual a maior sand, que é o meu limite máximo ali, incluindo o maior sand, por isso que eu coloquei menor ou igual, e mais. Então, o que é que eu faço agora em cada teste que eu vou realizar? Em cada repetição, eu tenho que saber, para esse valor i aqui, quantos sanduíches totais eu vou obter. Ou seja, eu tenho que dividir cada sanduíche que eu tenho por i vale 1, 2, 3, 4, até o maior tamanho possível, e ver que com essa divisão, quantos sanduíches totais eu vou obter. E aí, como a gente fez uma função que calcula isso, a gente vai reutilizar a função aqui, para não ter que escrever todo esse código aqui dentro desse outro for. Então, eu tenho uma função que é chamada QTD. Opa, botei o mesmo nome aqui nas variáveis, eu vou modificar aqui o nome da função para não confundir com essa variável que eu declarei aqui embaixo. Tá? Então, vou chamar de QTD sanduíches o nome da minha função. Melhor, vou chamar de get QTD sanduíches. Vou chamar assim. Get QTD sanduíches. Então, a gente tem uma função chamada get QTD sanduíches, que está aqui em cima. Ela recebe como parâmetro um array com os tamanhos originais aí de todos os sanduíches que eu tenho. E isso está no array chamado sands. O segundo parâmetro é a quantidade de sanduíches nesse array. E aí é QTD sands, ou sands. E recebo como parâmetro aqui o tamanho da divisão que eu vou fazer. Então, o tamanho dessa divisão é justamente o valor de i aqui nesse for. Eu vou dividir por 1, por 2, por 3 e assim por diante até encontrar a melhor configuração possível. Então, o terceiro parâmetro vai ser i. E eu pego esse retorno da função e tenho que atribuir a uma variável para poder analisar. Vou chamar de VA aqui, o valor que eu vou receber aqui de volta dessa função. E aí, o que eu faço? Eu tenho que saber se essa quantidade aqui, esse VA, ele é menor ou maior ou igual à quantidade de pessoas. Se for maior ou igual à quantidade de pessoas, quer dizer que eu tenho uma solução ainda e eu posso ficar tentando otimizar.
Se esse veado é menor que a quantidade de pessoas, eu sei que com esse tamanho que eu estou testando agora, eu não consigo alimentar a quantidade de pessoas que eu preciso. Então, eu devo parar minha busca nesse momento. Então, o que a gente faz? Se o VA for menor do que a quantidade de pessoas, quer dizer que para esse teste agora, atual, para esse valor de I atual, eu passei a não atender o meu requisito de quantidade de pessoas. Quando isso acontecer, eu vou dar um break. Tá? Vou parar. E antes de dar um break, eu vou colocar a minha resposta, que vai ser justamente o valor anterior de I. Ou seja, se eu cheguei numa situação aqui que o VA, que é esse valor de retorno, que é a quantidade total dos sanduíches, é menor que a quantidade de pessoas, quer dizer que a solução ideal foi o valor que eu testei anteriormente, ou seja, I menos 1. Trazendo aqui para esse exemplo, o I, nesse caso aqui, ia variar de 1 até 30. E aí eu fui testando para 1, 2, 3, 4, 5, até chegar aqui em 12. Quando eu testei para o I valendo 13, vendo aqui no código, quando o I tivesse o valor 13, a gente ia obter apenas 2 sanduíches, que é menor que a quantidade de pessoas. Ou seja, a resposta seria I menos 1, que nesse caso seria igual a 12. Ou seja, é o valor ideal aqui de tamanho do sanduíche que eu tenho que usar para maximizar o tamanho do sanduíche e continuar atendendo a quantidade de pessoas que eu preciso. Beleza? Então, bora testar esse código aqui. Eu fiz aqui o código agora e a gente tem que testar para ver se realmente ele faz o que a gente espera. Então, vou abrir aqui o terminal. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho. Vamos compilar aqui o código. Opa, um errinho ali. Coloquei um S a mais, qtd sand. Agora compilou, ok. Então, bora executar. Eu vou colocar esse teste aqui que a gente fez no exemplo. Que inclusive faltou aqui. Não, faltou não, estava mais embaixo. A gente tem 3 pessoas, 4 sanduíches e os tamanhos 10, 11, 12 e 30. Então vamos lá. 3 pessoas, 4 sanduíches, tamanhos 10, 11, 12 e 30. E a resposta deu igual a 12, batendo aí com a nossa simulação. Vamos testar agora com o caso de teste aqui do URI, né? Para ver se realmente está correta essa solução. Então eu vou pegar aqui esse primeiro caso de teste e vou colocar como entrada aqui no problema. Resposta 57, está batendo aqui. Vou pegar o último aqui para a gente testar mais uma vez. Resposta 101, batendo aqui com a saída. Então essa solução aqui, sequencial, ela parece estar funcionando, né? E aí a gente tem já uma solução inicial. Qual é o problema dessa solução? É que ela tem uma complexidade O de N. Certo? Então a gente faz uma busca sequencial. No caso aí o N seria o tamanho máximo do sanduíche. Na verdade, é uma complexidade que pode ser até maior, dependendo da quantidade de sanduíche que a gente tiver. Certo? Então, a gente vai ter na realidade uma complexidade QS, que é a quantidade de sanduíches, vezes o tamanho do maior sanduíche. Então, essa seria a complexidade total do problema. Porque a gente iria repetir nesse for aqui de 1 até o maior sanduíche. E para cada repetição a gente faz um procedimento aqui que tem outro for internamente, que repete aqui até a quantidade de sanduíches. Então, quanto maior a quantidade de sanduíches e também quanto maior o tamanho do maior sanduíche, mais lento ia ficar aqui essa minha solução. Beleza? Então, a gente tem que tentar otimizar esse problema e obter uma complexidade menor total aqui nessa busca. E aí, qual é a ideia? Em vez de a gente fazer uma busca sequencial pela solução, ou seja, 1, 2, 3, até chegar a um caso que não dá mais certo, como no 13 aqui, e eu defini que a resposta é 12, ou seja, é a última que deu certo, a gente vai tentar otimizar a busca pela solução. E aí, para otimizar a busca pela solução, a gente vai usar a abordagem da busca binária. Então, se a gente voltar aqui, a gente tem aqui o espaço de solução do problema, que é de 1.
a 30, ou seja, 30 é o tamanho do maior sanduíche, 1 é a menor divisão possível que eu posso fazer. Então, como é que a gente vai aplicar agora a lógica da busca binária para poder encontrar o melhor sanduíche? Se a gente tem aqui um espaço de busca que vai de 1 até 30, a gente define que o meio é 1 mais 30 sobre 2, uma divisão inteira. Então isso aqui vai dar igual a 15. Ou seja, em vez de eu começar buscando a partir do 1, depois no 2, depois no 3, assim por diante, a gente vai começar buscando aqui do meio da solução. Entre 1 e 30, o meio ali vai ser 15. Então a gente vai testar aqui quantos sanduíches eu obtenho de tamanho 15. Lembrando que a gente tem um sanduíche de tamanho 10, ou seja, daria 0 sanduíches de tamanho 15. Um de tamanho 11, também dá 0 sanduíches. Um de tamanho 12, também dá 0 sanduíches. E o último tem tamanho 30. Então daria exatamente 2 sanduíches. É isso? Beleza. 10, 11, 12 e 30. Então, com o tamanho 15, a gente teria um total de 2 sanduíches apenas. Ou seja, não é o suficiente, porque eu tenho 3 pessoas. Então, como eu estou aqui testando no meio e o meio não me deu uma solução adequada, a gente precisa agora restringir o espaço de busca para continuar tentando encontrar uma solução. Se a quantidade de pessoas, de sanduíches aqui, deu menor que a quantidade de pessoas, obviamente eu não consigo aumentar o tamanho do sanduíche. Porque quanto maior o tamanho do sanduíche final, menor a quantidade de sanduíches que eu vou obter. Então a gente vai restringir o espaço de busca agora de 1 a 14. Ou seja, vai procurar ali para o lado esquerdo, como a gente costuma falar nas explicações. Então, se eu vou procurar agora de 1 a 14, a gente descobre quem é o meio, que vai ser 7. E aí, se eu tiver tamanho 7, a gente vai ter um sanduíche a partir do primeiro, um a partir do segundo, um a partir do terceiro e 4 a partir do último. 4 vezes 7 dá igual a 28. Então, a gente tem aqui um total de 7 sanduíches. Ou seja, beleza, isso aqui é uma solução que é possível, alimentou a quantidade de pessoas que eu quero, mas ainda está sobrando aqui, eu posso tentar otimizar esse resultado. Mas nesse caso aqui, da busca binária, como a gente não tem certeza se eu encontrei realmente a melhor solução ou não, a gente tem que ficar sempre guardando toda solução possível que a gente encontrar, e a gente vai otimizando essa solução possível que a gente encontrou. Então eu vou ter que ter uma variável aqui, só para poder usar o mesmo nome que eu venho usando nos exemplos em sala. Eu vou chamar de R, então eu vou colocar aqui que tamanho 7. Ficou 7 e 7 aqui, tá, pessoal? Mas eu tenho que salvar o tamanho do sanduíche e não a quantidade, beleza? Só para ficar atento a isso. Então, sanduíche tamanho 7 me dá uma solução possível. Vou deixar aqui guardada. Mas eu vou continuar buscando porque eu posso otimizar esse negócio. Se o tamanho 7 deu certo, e se eu quero otimizar aqui a minha resposta, eu vou buscar agora para o lado direito. Ou seja, eu vou buscar de 8 a 14. Porque se eu diminuir o tamanho do sanduíche, obviamente vai dar para mais pessoas, mas eu não vou ter uma resposta tão otimizada quanto aquela que eu já encontrei. Se eu tiver aqui de 8 a 14, a metade vai dar 11. 8 mais 14 dividido por 2. E aí a gente analisa. Se eu tiver tamanho 11, eu vou ter 0 sanduíche no primeiro, já que o primeiro tem tamanho 10. Um sanduíche com o segundo, um com o terceiro e 2 com o último, que tem tamanho 30. Então a gente vai obter aqui um total de 4 sanduíches. Então beleza, se aqui eu tenho uma quantidade de sanduíches que é maior do que ou igual à quantidade de pessoas, isso aqui também é uma solução possível. E como eu estou buscando para o lado direito, eu posso simplesmente aqui substituir já e dizer que o tamanho agora melhor que eu encontrei foi 11. Só que eu não vou parar de buscar ainda, eu vou continuar até encerrar o meu espaço de busca. Como eu encontrei uma solução viável aqui com tamanho 11, eu vou continuar buscando para o lado direito. 12 a 14 e o meio vai dar 13. Com o tamanho 13, a gente já viu aqui, vou aproveitar a resposta de cima, que com o tamanho 13 a gente vai obter 2 sanduíches. A resposta vai ser 2 sanduíches. Ou seja, não é uma resposta, para mim, viável. É menor que a quantidade de pessoas. Se não é uma resposta viável, eu vou continuar buscando agora para o lado esquerdo. Ou seja, 12 a 12. Então, fiquei buscando aqui de 12 a 12. Do início aqui, que é 12, até meio menos 1,
que também é 12, naturalmente o meio vai ser 12. Com 12 a gente já viu lá em cima também, aproveitar a resposta, que a gente vai ter exatamente 3 sanduíches. Volta para cá. A gente vai ter exatamente 3 sanduíches. Ou seja, é uma resposta viável, a gente vem aqui e substitui aqui no R. A resposta por enquanto aqui é 12. Depois que eu buscar aqui no 12, quando a gente for tentar otimizar essa busca, a gente ia tentar fazer uma busca mexendo o início aqui, né? A gente ia para o lado direito, ia ficar de 13 a 12. Só que aqui a gente está violando aquela condição, né? O início ele está maior do que o fim. Então, nesse momento, a gente encerra a busca. Encerrei meu espaço de busca. Quando eu encerro meu espaço de busca, a resposta vai estar aqui na variável R, né? Que é 12, e obviamente tem que ser a mesma resposta que a gente encontrou na busca sequencial, se os dois algoritmos estiverem corretos. E aí a gente reduz essa complexidade da busca para uma complexidade logarítmica, log de n, sendo que n é o tamanho do maior sanduíche, né? A quantidade de repetições que eu faço naquele for. E aí a gente reduz bastante aqui o tempo de execução desse algoritmo aplicando a busca binária. Então perceba que nesse caso, ó, com busca binária, a gente avaliou tamanho 15, 7, 11, 13 e 12. Então a gente avaliou aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 5 alternativas. Na busca sequencial a gente avaliou 13, ou seja, a gente processou mais do que o dobro aqui de valores até encontrar a resposta. Obviamente, quanto maior o tamanho da entrada, maior vai ser essa diferença entre a busca sequencial e a busca binária. Na busca binária, o tempo de execução cresce muito mais lentamente do que a busca sequencial. Então, qual é o desafio aqui? É a gente pegar esse código, deixa eu voltar para o código aqui, e substituir essa busca sequencial que eu estou marcando aqui por uma busca binária. Então, em vez de a gente testar com o i indo de 1 até o maior sanduíche, a gente pode implementar aqui uma lógica de busca binária, que eu vou começar aqui, mas não vou terminar para que vocês façam uma parte. Então, a gente teria aqui um início do espaço de busca igual a 1, vou declarar as variáveis, o fim do espaço de busca igual ao maior, sand, e teria aqui uma variável chamada de m, que é o meio. E para a gente fazer a busca binária, a gente tem que fazer aquela repetiçãozinha, que a condição é enquanto o início for menor ou igual ao fim, a gente analisa as possibilidades. O primeiro passo que a gente faz é calcular quem é o meio. Ou seja, a gente tem que fazer esse procedimento aqui. Eu vou ter meu espaço de busca, por exemplo, de 1 a 30. E aí eu quero calcular quem é o meio primeiro, que no caso, nesse exemplo aqui, seria o valor 15. Então a primeira coisa que eu faço é calcular o meio, que é início mais fim sobre 2, uma divisão inteira. E aí depois que eu calculo o meio, eu vou verificar a quantidade de sanduíches que eu tenho com esse tamanho, que é o tamanho m. Ou seja, verifica quantidade total de sanduíches de tamanho m. Deixar comentado aqui. Então a gente vai naturalmente usar essa função aqui, né? Que a gente já usou aqui na busca sequencial, getQTD sanduíches, para poder saber a quantidade total depois que eu divido em vários sanduíches pequenos de tamanho m. E aí depois que eu verifico a quantidade, a gente tem que tomar algumas ações aqui. Então primeiro, se a quantidade total, depois que eu calculo, for maior ou igual à quantidade de pessoas, eu tenho uma solução possível. Se eu tenho uma solução possível, seria mais ou menos esse caso aqui do 7. É uma solução possível, eu vou ter que guardar essa solução. Na variável que eu chamei de R aqui, por exemplo. Inclusive, vou até colocar aqui a variável R. Colocar valendo 1 aqui no começo. E a gente vai tentar otimizá-la. R minúsculo. Então a gente vai ter que salvar essa resposta e depois a gente continua buscando para o lado direito, ou seja, a gente vai tentar otimizar ainda mais o tamanho do sanduíche. Se a quantidade
total for menor que a quantidade de pessoas, precisamos diminuir o sanduíche. Ou seja, a gente vai focar a busca ali para o lado esquerdo, como a gente costuma falar. Vai tentar diminuir o sanduíche. E aí, aplicando essa lógica, no final, deixa eu comentar essa busca sequencial aqui, para a gente não ficar com os dois códigos. Implementando aqui essa lógica nessas três linhas comentadas, no final, a nossa resposta estaria na variável que a gente chamou de R. Beleza? Então, o desafio aí agora é vocês tentarem entender essa lógica e ver como é que a gente pode implementar essas três linhas aqui. Para verificar a quantidade total do sanduíche de tamanho M, eu vou até aproveitar o código aqui, já que a gente fez em cima, dá para a gente aproveitar. Só que nesse caso, em vez de I, seria M, né? M é o valor aqui que eu estou testando nesse momento. Então, depois que a gente verifica a quantidade total, que está aqui em VA, né, já vou até modificar aqui o comentário. Então, se VA for maior ou igual à quantidade de pessoas, tem uma solução possível. O que eu faço? Guardo essa solução possível, ou seja, guardo o valor de M na variável R e continuo buscando para o lado direito, para tentar otimizar o tamanho do sanduíche. Caso contrário, ou seja, se a quantidade aqui, que eu chamei de VA na variável, for menor que a quantidade de pessoas, a gente vai buscar para o lado esquerdo e não vamos guardar a resposta, porque não é uma resposta possível, não é uma solução possível. E aí, quando eu terminar o espaço de busca, ou seja, quando essa condição do while não for mais verdadeira, basta colocarmos na saída o valor de R, que é a nossa resposta. Beleza? Então, galera, espero que tenha dado para entender um pouco melhor o problema. Uma questão bem interessante, é bem semelhante ao que eu gosto de cobrar também nas avaliações, que é você conseguir aplicar a lógica da busca binária dentro de um problema, assim, que não é, a princípio não é tão óbvio que você vai usar a busca binária, mas de criar essa capacidade em vocês de enxergar a possibilidade de usar essa lógica da busca binária para resolver diversos problemas como esse aqui, que é um problema de otimização. Então, espero que vocês consigam captar direitinho a lógica e, claro, se tiverem dúvidas, por favor, me mandem e-mail, mensagem ou perguntem lá em sala de aula. Beleza? Um abraço.